Fazenda sem carro de som falando que alguém tá cancelado não é Fazenda, né, gente? Atenção, Jenny, cancelada. Kali, cuidado com o paiol. Raquel, campeã. A gente sabe muito bem como a Fazenda 15 tá naquele caminho para flopar, porque o conteúdo que eles têm entregado pra gente tem sido bem pouco. É verdade que tem uma tretinha ou outra ali dentro que a gente adora comentar. Mas no geral, o programa deu uma diminuída no ritmo que ele tava antes. Mas não vamos negar que a Kali tá sim rendendo um bom conteúdo pra gente. Seja porque ela passa do ponto, seja porque ela mesma não sabe o que ela quer. E no vídeo anterior, a gente disse que a Kali rompeu com o pôr do sol por causa de uma dinâmica que nem era sobre o jogo da Fazenda. Era só para saber quem ia levar uma graninha, 30 mil reais. Mas aquilo foi o estopim para algo que levou a esse rompimento da Kali com o pessoal do pôr do sol. A Alicia, obviamente, ajudou. Ela foi quem acordou a Kali e falou para ela ficar esperta com o Lucas, porque afinal o Lucas está sendo muito vaidoso e só pensa em si mesmo. O que ele falou respondendo ao jornalista? Quero me desvincular, quero fazer uma imagem. Cadê a imagem dele? É o quê, Imagem? Sobre o quê, Imagem? Mas é isso. Ele trouxe isso pra quê? Pra se desvincular? Não é, né? E ok, o Lucas não tá errado em pensar em si mesmo e fazer o que ele tá fazendo, porque essa é a semana dele. Mas a Kali também não tá errada em apontar que o Lucas deixou o poder subir a cabeça dele. A casa todinha tava contra ele, poderiam se revoltar contra mim, porque eu tava do lado dele, e quem tava apoiando ele, abraçando ele aqui dentro foi eu. Por isso que eu tô puta com o que aconteceu comigo hoje. Depois da confusão que ela armou com o Lucas e que levou a esse rompimento, a Kali então disse que não vai mais jogar com grupo nenhum. Eu já ouvi isso da boca de outra pessoa. A Nádia. Parece que a Kali tá querendo repetir a Nádia. E não só a Nádia, tá querendo repetir a Márcia Furreca também. Elas poderiam se juntar e formar um novo grupo então. Olha aí que ideia boa. Enquanto isso, Lucas acredita que o paiol vai direto na Jaqueline por causa do que aconteceu na semana passada dela não ter agido para acudir a Kali naquela bebedeira toda. E quem fez isso foi o Chay e o Black. Porque vai juntar grupão e paiol na Jaque. Mas o Lucas está analisando o jogo errado, porque ele disse que o grupão e o paiol vão vir com tudo para cima da Jaqueline. Mas por que o grupão iria nela agora se eles não têm problema com a Jaqueline? Aliás, nem o paiol tem problemas com ela. O paiol tem mais problemas com o Tonzão do que com a Jaqueline. Ou eles têm mais problema com a Nádia do que com a Jaqueline. E ali do lado, o Radamés conta pro Chay e pro Black que antes do Luke entrar na Fazenda, ele estava ficando com uma cantora famosa. Ele comenta que o Lucas está se mostrando muito disposto a fazer tudo pela fama. Mas tu vê que tipo assim, é uns negócios que tu não sabe se é verdade, se não é. O negócio da cantora lá fora é verdade, se não é. Ou ele que quis deixar, tipo assim, ela uma cantora famosa e tal. Aí o pessoal, quem será a cantora famosa? Eu pesquisei para saber quem é a tal cantora famosa que o Lucas estaria pegando, mas eu não achei nada sobre isso. Eu achei que ele estava pegando a Lisiane Gutierrez, mas essa é a única notícia que tem sobre ele antes da Fazenda. E ela não é cantora, ela é ex-Fazenda. Enquanto isso, a Jenny conta pra Lili que ela não aguenta mais a Márcia Furreca e que a Márcia Furreca não deixou ninguém dormir na baia porque deixou uma porta aberta e ficou fazendo barulho. Quase não dormimos, nem eu que tava com remédio, tipo assim, ela conseguiu despertar. Aí a gente tava dormindo, aí acordou a gente, toque do negócio. E bom, nisso a Jenny tem total razão. Ao mesmo tempo, lá na academia, o Radamés contou pro Lucas que a Márcia Furreca agora tá dizendo para todos os cantos que ela tá jogando com o pôr do sol e enfatizou que foi ela mesma quem disse isso. O Lucas prontamente disse que isso não é verdade. Ele disse que foi o André quem cogitou contar com a Márcia Furreca na hora dos votos, mas todo mundo negou essa possibilidade. O Lucas explica que o André o procurou e disse que eles também poderiam contar com o voto da Márcia Furreca em alguma votação, mas que não havia
havia nada acertado em cima disso. Ela foi conversar com o André teve uma conversa com ela e o André chegou pra gente, olha, eu acho que a gente pode contar com a Márcia. Eu falei, não. Lucas disse que ele não vai jogar do lado da Márcia Furreca, apesar de gostar dela. O Radamés aproveitou para contar o porquê que ele largou a mão da Márcia Furreca. Ela distorcia tudo que ele falava com ela e fazia parecer que ele era quem estava sendo o errado na história. Que tudo que eu falava aqui ela levava para outras pessoas. E distorcido. Aí ela me jogava contra essas pessoas. E bom, o que a Márcia Furreca tem construído para ela mesma lá dentro da fazenda é também algo que vai levá-la a ter problemas com todo mundo no decorrer da temporada, porque ninguém vai querer estar do lado dela ou ninguém vai querer salvá-la quando for necessário. Radamés também esclarece que ele não está dentro do paiol, apesar de estar bem próximo do Chay. Ele até diz que concorda com algumas estratégias e que eventualmente pode votar junto se fizer sentido para ele. Mas se não fizer, ele quer continuar a ter a opção de não votar junto com o paiol. Ele diz que não é porque que ele está junto do Chay que necessariamente ele precisa votar com o Chay ou em quem o paiol quiser que ele vote. Não necessariamente porque eu tô com as pessoas, eu tô jogando com elas. E aí eu acho que... Em paralelo, a Kali anuncia sua decisão de jogar sozinha para a Alícia. E que quem quiser defendê-la, pode defendê-la, mas que não espere que ela não passe a mão na cabeça da pessoa. Perfeitação. no colo, chora. Se quiser me defender, me defende. E aí rolou uma dinâmica com o patrocinador do programa, e o Tonzão também não gostou da Lili não ter feito parte do grupão nessa dinâmica, reclamou pra ela dessa atitude, o que eu achei particularmente muito chato, porque os grupos dessas atividades foram escolhidos aleatoriamente por sorteio. E no meio dessa atividade, o Henrique revelou pra Lili que ele viu a Márcia Furreca chorando e que a viu em seu estado de fraqueza pela primeira vez na fazenda. Encostou a cabeça assim, cara, começou a chorar muito, de soluçar. Sabe, tipo, parecia que naquele momento ali eu via a Márcia frágil, sabe? Ela, tipo, quem ela não tá tentando mostrar. Henrique diz que por Márcia ser uma senhora de quase 60 anos, e atenção, ainda faltam 6 anos para isso, ela se faz de durona, mas que no fundo ela não é durona. Henrique também confessa que ele foi abraçá-la e dizer que tudo vai ficar bem e tal. E eu juro que eu procurei essa imagem, mas eu não achei. Provavelmente vai entrar na edição do programa. Após a atividade, a Márcia Furreca reclamou do Chay e disse que ele tá querendo pegar um espaço que não é dele lá na baia. Ela disse que o Chay falou que ele ia dormir na cama de baixo, as camas que as meninas estão dormindo nessa semana. E ela disse sobre ele: ele é o mais bonito, por acaso, para ele escolher a cama? A gente vai pro chão? A gente é obrigado a ir pro chão por causa de quê? Você é mais bonito ou o Black é mais bonito? Chegou lá, o Black subiu pra cama de cima. Vai revezando, pô. A Jaqueline disse que o Chay odeia ser ignorado e assim a Márcia Furreca disse que vai conseguir deixar ele com mais raiva ainda. Na casinha da árvore, Kali diz que Black tem ciúmes dela e eu não sei até onde ela tá vendo isso. Ela diz que nas festas o Black sempre dá um jeito de se aproximar dela e que foi por causa de um abraço dele chamando ela de gata que ela se apaixonou pelo Black. Ela então diz que o Black tá se achando o gostosão e que ela vai dar um gelo nele nas festas. E sabem o que eu acho disso tudo? É que isso não vai dar em nada. Black não tem maiores interesses na Kali. Ele já verbalizou isso diversas vezes. Mas é a Kali quem gosta de se enganar e forçar a barra. E depois, ela diz que foi o jeito protetor dele que despertou esse sentimento de paixão nela. Meu Deus. O jeito que ele me protege, o jeito que ele me olha, não é igual como olha pra você, querida. Estão vendo que ela tá confundindo as bolas? Ela diz que ela não tá doida. Mas se ela não tá doida, ela tá se fazendo de doida. Ela diz que reconhece o olhar de um homem apaixonado. E eu vendo isso aqui desse outro lado da tela, eu só tava rindo e dizendo: mulher, te preserva, o Black não te quer. E ele já disse isso. Mas depois,
ela diz que não consegue mais ficar perto do pôr do sol. Ela diz que o André muda muito de opinião e que a Jaqueline é aleatória e não confiável. E ainda diz que já viu algumas coisas que ela não concordava com o pessoal do pôr do sol e que ela não queria passar a mão na cabeça deles para não se prejudicar. Aí eu vejo também a questão do André, que tem hora que ele tem uma opinião, depois ele tem outra, tem hora que ele tem uma, depois tem outra. A Jaque é totalmente aleatória, amiga, eu não quero vincular o meu jogo com o jogo de pessoas assim, infelizmente. A Alicia então disse que a Kali não é uma prioridade para o paiol e que nem sempre vão conseguir incluí-la em algum salvamento ou estratégia. Tipo, não tem como eu te prometer hoje que a gente sempre vai poder te salvar, porque tem prioridades. A Kali repete que o Lucas a expôs sem necessidade na dinâmica das bolas, sendo que o Lucas não fez nada demais. A exposição que o Lucas fez da Kali, que é prejudicial para ela, é a briga por causa de uma estratégia para salvar o paiol da roça. Mas a dinâmica das bolas, gente, para mim não foi nada demais aquilo. Em outro momento, conversando com o André, a Kali também revela a sua decepção com o Lucas. Ela diz que chamou o Lucas no canto para conversar e ele foi lá e gritou na frente de todo mundo dizendo que ela insinuou que ele é burro. Ela diz que aquela cena dele na cozinha foi o que fez ela perder a confiança nele. Ele perdeu totalmente a confiança em relação a isso. O André até tentou ver a situação por outro lado, dizendo que o Lucas pode ter pensado que ela tentou interferir numa decisão dele, mas no fundo, a Kali já queria se jogar mesmo no outro grupo. Ela só precisava de uma oportunidade e de uma desculpa justificada para isso. Ela disse que o Lucas agiu por ego, porque ela disse que ele podia mandar o Tonzão direto para a roça e que a Jenny ia sobrar no Resta 1. Mas talvez o que a Kali não tenha percebido é que o Lucas não quer arriscar perder a chance de ter o grande momento dele dessa semana de se vingar da Jenny por causa da expulsão da Raquel. E ele falou isso lá no rancho do fazendeiro para ela. Ela disse que o Lucas se transformou com um chapéu na cabeça dele e que a expôs para os crias. Mas também não é assim, né, gente? Ok, eu achei a reação do Lucas muito exagerada, mas ele não falou nada que os crias também já não soubessem sobre a relação dela com o pessoal do pôr do sol. A Kali também disse que já conhecia o Lucas aqui de fora e que ele não se mostrou 100% no jogo. Ela revela ainda que ela viu atitudes piores dele aqui fora e que ele as repetiu lá dentro, mas que ela quis dar uma segunda chance para ele e se arrependeu de ter feito isso. Tem muita coisa no Lucas ainda que ele ainda não destrava aqui dentro, que ele quer mostrar realmente, porque eu sei, porque eu conheço lá de fora. E ela também comenta que ele ficou com raiva porque se arrumou todo para Adriane Galisteu ignorá-lo e ainda fala sobre as fotos da Jojo que ele levou para a fazenda. A Kali também diz que o Lucas e a Jaqueline não vão dar certo como um casal. Mas quem disse que eles vão ficar ou namorar, gente? E para mim e para eles mesmos lá dentro tá bem claro que eles estão se usando e só. Ela diz que as ações do Lucas respingam na Jaqueline e nela, e ela não precisa de mais problemas ainda. Kali também explicou por que ela disse que a Jaqueline vive no mundo da Luluzinha. Jaqueline fala coisas nada a ver nas conversas e parece que ela tá todo o tempo distraída. E revela que a Jaqueline ficou tão obcecada pelo Lucas que chegou ao ponto de dizer que ela prefere ver o Lucas na final do que ela própria chegar na final. Chegou um ponto dela querer que ele vá pra final, não ela. A Kali magoou pra valer com o pôr do sol, hein, gente? Eu admito que esse embate dela com o pessoal do pôr do sol lá na frente vai ser bastante interessante. Em paralelo, a Jenny disse que ela não aguenta mais a Márcia Furreca e que não dormiu nada o dia todo e que se a Márcia Furreca continuasse atrapalhando o sono dela, ela ia provocar um barracão lá dentro. Eu tô morgado o dia inteiro tentando dormir, não consigo dormir. Preciso dormir, nossa, mas se não deixar dormir hoje eu vou surtar. E disse que não é porque a Márcia Furreca tem 54 anos que ela é uma pessoa idosa e que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Ela tem 54 anos, por isso mesmo ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Ela é muito sã na consciência. Uma mulher de 54 anos não é idosa, não é velha. E lá na baia, a Márcia Furreca ficou assustada com o sapo e pediu pro WL matá-lo.
WL só respondeu pra ela: mas não era você que jogava com os animais? Tu não joga com os animais? Poxa, W, mas com sapo não. E numa reunião antes de dormir, o Tonzão chamou os crias lá na casinha da árvore e diz que eles têm dúvidas se a Gene joga com eles. Até mandaram chamar a Gene para essa reunião. E ali eles definiram que sim, a Gene só quer uma proteção, mas ela não quer fazer o esforço de jogar junto com eles. Aí a Gene disse que então ela vai jogar junto com os crias e seguir as estratégias deles nessa roça de agora. A partir do momento que vocês me chamam, sempre faz uma reunião, me chama e todo mundo tá de acordo, show, tô dentro, entendeu? O Tonzão então diz que entre a Márcia Furreca e a Nádia, ele prefere que os votos sejam na Nádia, porque a Márcia Furreca já foi testada na roça. E aí eles decidiram que também só vão votar na Nádia caso um deles seja ou esteja indicado para a roça. Sander também promete que ele vai trocar alguém da roça caso esse seja o poder do Lampião que ele tenha. Ele também disse que tiraria o Tonzão da roça e jogaria a Márcia Furreca no lugar. Se eu puder trocar. Se puder trocar quem é da barra, trocar alguém, trocar uma música, ali. Bota uma música. Os crias então fecham o voto na Nádia e Yuri se dispõe a sobrar no Resta 1 para ele ir para a roça e voltar fazendeiro. Lili diz para ele não contar com a sorte sempre. Todos os bagulho que eu fui, mas isso eu consegui levar. Amigo, tipo, tem um histórico bom, tá mas aí não é porque tem histórico bom que a próxima tá garantida. Lógico. E olha, sobre o Yuri, se jogar na roça pode dar ruim. Lembram do que acontece quando alguém se joga na roça? Esse alguém é eliminado. O Chay também disse para o Radamés que uma hora ou outra ele vai acabar puxando o Henrique para a roça porque ele está muito próximo do grupão. E o Tonzão revela que eles não votarão na Jaqueline, até porque eles não têm nada contra a Jaqueline e eles preferem que a Nádia vá para a roça. O Sander também relembra que a Márcia Furreca é assessorada pela Marlene Matos e que tudo que a Márcia Furreca faz e como ela age lá dentro é pensado para causar comoção no público aqui fora. Então, tipo, com certeza orientou tudo isso. Isso existe muito isso nesse meio. Entendeu? Vai com pouca roupa. Ai, quando puder chorar, chora. Olha que nem eu acho que a Marlene Matos orientou a Márcia Furreca a agir desse jeito. Ela contou lá dentro da fazenda que ela foi para São Paulo de ônibus para se apresentar no pré-confinamento da fazenda. Então não me parece que a Márcia Furreca esteja fazendo um personagem. O Radamés então reforça que ele vai falar com o Henrique sobre essa tal estratégia com o Lucas na dinâmica das bolas e que ele se sentiu incomodado com essa atitude do amigo. O Radamés foi mesmo atrás do Henrique e o Henrique não gostou nem um pouco desse papo de que ele combinou alguma coisa com o Lucas. Ele ficou com uma cara bem fechada quando o Radamés falou isso pra ele. Mas as pessoas podem não entender de uma maneira bacana. Só isso. Eu falei, vou dar um toque no Henrique porque eu me sinto nessa obrigação. Eu me sinto nessa obrigação. E aí o Henrique também contou pro Radamés que ele viu a Márcia Furreca chorando sozinha. E o Radamés diz que a Márcia Furreca é quem fica falando mal de todo mundo pelas costas. E ainda diz que ela não é fiel às pessoas com quem ela anda junto. O Radamés ainda chamou a Márcia Furreca de desesperada porque ela se aliou com a Simeone para se proteger e que agora não tem ninguém que possa oferecer a ela essa proteção. Ela então está atirando para todos os lados e não acertando em nada. Pô, ela tá fudendo a gente, pô. E depois, ele vai conversar com a Alicia e diz que se ela for parar na roça, ela deve puxar a Gene da baia. A Alicia também acredita que ela vai ser a mais votada da casa e que também tem a opção de puxar a Márcia Furreca para a roça. O Radamés reforça que por segurança é melhor puxar a Gene mesmo porque tem certeza de que se puxar a Gene vai sair pelo que ela fez com a Raquel. Mas eu puxo a Jenny. Hã? Eu puxo a Jenny. Melhor. Não sei. É melhor puxar a Jenny. Ela tem mais Eles estão com 7 hoje. Ah, lembram que a Cariúcha disse que o Lucas era carreirista? E no final, ontem mesmo, ele admitiu que o seu sonho é ser assessorado pela Mind8, da Preta Gil, que agencia os maiores influenciadores do Brasil. No fundo, a Cariúcha estava correta. Porque eu tenho vontade de entrar lá, tá ligado?
Eu tenho muita vontade de entrar lá. Pela manhã, o Chay conseguiu extrair a informação sobre quem os crias vão votar. Ele jogou uma verde e colheu uma madura. Chay descobriu que os crias pretendem votar na Nádia, na Márcia Furreca ou na Kali nessa ordem. E como o Sander realmente não quer fazer nada na Fazenda, ele fez o Chay trabalhar para ele. Ao mesmo tempo, o Chay mandou logo uma indireta. Dá esse poder da chama pra mim que tô aqui te ajudando nessa ovelha. Mesmo em tom de brincadeira, o recado do Chay veio. Sander diz que ele não suporta mais a Márcia Furreca e que se ele fosse fazendeiro, ele indicaria fácil a Márcia Furreca pra roça. Se for para você colocar alguém na roça direto. Ela. Chay então diz que ele já imaginava que os crias iam votar na Nádia pelas circunstâncias do que está acontecendo na casa. E o maior clássico da Fazenda chegou nesse momento, o carro de som. Os fãs do Pôr do Sol mandaram o carro de som com avisos de que a Jenny está cancelada e para Kali se afastar do paiol, além de dizerem que a Raquel é campeã. Atenção, Jenny cancelada. Kali, cuidado com o paiol. Raquel, campeã. Tem um vídeo rolando nas redes sociais dizendo que o Lucas ouviu o recado. O Play Plus cortou o sinal e a gente realmente não sabe se eles ouviram, se é que ouviram alguma coisa. Mas parece que alguma coisa eles entenderam, porque depois que o sinal voltou, a gente descobriu que a Jenny se trancou na despensa e estava chorando. Você já olhou, então não precisa olhar. Ah, acabei de olhar lá. Por isso que eu vi a Jenny chorando. A gente descobriu que o Black parecia que estava recalculando a rota, a Kali parecia mais amena com o pessoal do Pôr do Sol, o Chay também disse para Kali ter cuidado com a cobra, se referindo ao carro de som. Além disso, a Márcia Furreca estava toda feliz dizendo que a Jenny se fudeu. Na merda. Ricardo. Aqui fora, o marido da Jenny ameaçou processar a Raquel e ainda disse que ela compactuava com essa atitude dos fãs dela e que ela apoiava esse fair play deles. Atenção, Jenny cancelada. Kali, cuidado com o paiol. Raquel, A Bia postou um vídeo rindo da situação, mas dizendo que não foi ela que fez isso. Atenção, Jenny cancelada. Caralho, viado, que isso? Vocês colocam jeito pra tudo, né, mano? Gente, relaxa, tá? Não fui eu. Vocês estão achando que fui eu, mas não fui eu, não. Isso eu não posso levar o crédito. E o seu Frois, advogado da Raquel, prometeu um processinho pro marido da Jenny caso ele continue insinuando que foi a Raquel quem pediu esse carro de som. Seja como for, o Black conversou com os paioleiros sobre a possibilidade da Kali ingressar no paiol e disse que as portas sempre estiveram abertas para ela, mesmo depois dele ter dito que a Kali é uma queimação de filme. A Alicia disse que ela gosta da Kali e que vai protegê-la sempre que for possível. E a Nádia depois disse que molharam as roupas e os tênis dela de propósito, dizendo que estão perseguindo ela. O Tonzão só responde para ela que tá chovendo e que é absolutamente normal estar molhado. Ah, mas ninguém fez de maldade não, né? Espero que não. O Brasil tá vendo. O pessoal vai ganhar jogando. Pela tarde, praticamente nada rolou na Fazenda. Chay acredita que Henrique quer ir pro lado do Pôr do Sol e por isso fez essa estratégia com o Lucas. O Radamés concorda e diz que todos estão indo pro mesmo bolo. Sim. Você concorda com isso? Isso. Só que aí, tipo assim, você tá entrando no bolo.
E você tá sendo usado. Tá virando farinha do mesmo saco. Chay disse que ele foi considerado campeão moral da Fazenda 14 porque ele foi expulso e que a Raquel pode estar sendo vista da mesma forma agora. Igual o Raquel, pra mim. Pior ainda. Não foi expulso. Aí todo mundo falava que eu fui campeão moral da edição. Eu acho que o Raquel também pode ser campeão moral dessa edição, talvez. E qual é a confirmação que vocês precisam de que eles ouviram o que disse o carro de som? Depois dessa, pra mim, não sobra dúvida alguma. Isso sim vai mexer o jogo na Fazenda. Mas a Fazenda sem um carro de som não é Fazenda, né, gente? Lembram da Fazenda 11, lá em 2019? O que esperar da formação da roça de hoje? O Lucas já está decidido a indicar a Jenny desde o sábado, até por todo o discurso que ele quer fazer sobre isso. Ele sabe que isso ajuda na narrativa dele de fazer justiça com a Raquel. E depois do carro de som dizendo que ela está cancelada, ele não tem dúvidas que ele deve indicar a Jenny. Então a gente já sabe que a Jenny vai para a roça. A votação da casa vai ficar entre a Nádia e o pessoal dos Crias, com os votos do Tonzão, Lili, Jenny, Yuri, WL e Sander. Nádia terá 6 votos para ir para a roça. O Pôr do Sol ainda não indicou em quem vai votar, mas provavelmente eles devem ir no Tonzão, somando 3 votos nele. Capaz também da Márcia Furreca votar no Tonzão para apoiar o pessoal do Pôr do Sol. E os paioleiros provavelmente também vão votar no Tonzão, somando mais 4 votos e tendo a maioria para colocar ele direto no segundo banquinho. Mas não esqueçam que ainda tem o poder de anular o voto de 4 peões e que pode mudar esses votos para Nádia ou mesmo para alguém aleatório. De qualquer forma, isso pode tirar o Tonzão da roça. Basta fazer os cálculos certinhos que eles chegam a essa conclusão. É mais provável que o segundo banquinho realmente fique com a Nádia. E, no máximo, a Alicia ou Jaqueline, que pra mim é o menos provável de acontecer. A Nádia não vai puxar a Márcia Furreca, sobrando a ela a opção de ir no Chay ou no Black. E qualquer um dos dois que for pra roça vai começar o Resta 1 e tornar o Resta 1 algo imprevisível. Se conseguirem direcionar, eles conseguem jogar alguém para sobrar lá do pessoal do Pôr do Sol. Mas também tem aquela carelada que é a imprevisibilidade que a gente só sabe na hora que o programa começa. A gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. As roças só vão ficar previsíveis quando o programa passar da metade. E ainda falta uma semana para atingir essa marca. Ou seja, só no final de novembro para a gente saber como tudo realmente vai andar e para a gente saber se realmente vai ter um favorito, se o Lucas tem condições de vencer a Fazenda como todo mundo está dizendo que ele tem.